Olha, não é todo dia que a gente vê uma nação colocar seu ex-presidente e o alto escalão do governo no banco dos réus, e não por qualquer motivo, mas por uma acusação de tentar virar o jogo democrático. É, sem dúvida, um momento definidor para a história do país. Isso já joga na mesa a grande questão que está por trás de tudo isso. Uma democracia tem o direito, ou até o dever, de usar suas próprias leis para prender quem tentou destruí-la por dentro? É uma pergunta complexa, e os riscos envolvidos são gigantescos. Para a gente entender essa história toda, que é cheia de detalhes, a nossa análise vai seguir um caminho bem lógico. A gente começa com o resultado, a condenação. Depois, a gente vê as penas. Aí, a gente volta no tempo para entender como tudo aconteceu. E claro, vamos olhar os argumentos da defesa e o que vem pela frente com as apelações. Então vamos lá. Primeiro, o principal, a decisão em si. O momento que com certeza vai estar nos livros de história do Brasil. A notícia que parou o país foi essa. No dia 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E não só ele, mas um grupo de 7 aliados bem próximos, incluindo aí ex-ministros e até comandantes das Forças Armadas. E olha que interessante, não foi uma decisão apertada, daquelas no sufoco. O placar na primeira turma do STF foi de 4-1 a favor da condenação. Isso mostra que existe um consenso bem forte entre os ministros sobre a culpa dos réus. E vamos combinar, as acusações são pesadíssimas. A gente não está falando de qualquer crime. A lista é extensa e grave. Tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolir o Estado democrático de direito. São crimes que atacam o coração da República, a base de tudo. Certo, condenação decidida. A pergunta que todo mundo se fez em seguida foi: e agora? Quais foram as consequências práticas disso? Vamos dar uma olhada nas sentenças. Dá uma olhada nessa lista. Os nomes aqui são da cúpula do poder. O ex-presidente, ministros, comandante da Marinha, e as penas são altíssimas. A maioria passando de 20 anos de prisão em regime fechado. Mas, repara na última linha. Mauro Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente. A pena dele é bem diferente, né? 2 anos e em regime aberto. Por quê? Porque ele fechou um acordo de delação premiada. O testemunho dele foi considerado uma peça-chave para a acusação conseguir montar esse quebra-cabeça. E não foi só a pena de prisão. Teve também a parte que dói no bolso. Todos eles foram condenados a pagar juntos uma multa de 30 milhões de reais. Isso por danos morais coletivos por conta de todo o prejuízo que os ataques de 8 de janeiro causaram à sociedade brasileira. Bom, a gente já viu o resultado final, as condenações e as penas. Mas como é que essa história se desenrolou? Para entender de verdade, a gente precisa voltar no tempo e acompanhar a sequência dos fatos que levaram a esse julgamento. Essa linha do tempo mostra que a coisa foi escalando. Começou lá em 2021, com discursos públicos botando em dúvida a segurança do sistema eleitoral. Em 2022, a coisa ficou mais séria, com reuniões para desacreditar as eleições. Depois da derrota nas urnas, a tensão explodiu com protestos, bloqueios de estradas, até o clímax, em 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos 3 poderes. E no meio disso tudo, surge a que talvez seja a prova mais emblemática do caso, a famosa minuta do golpe. Pensa só, um rascunho de um decreto, achado na casa do então ministro da Justiça, com um passo a passo para anular a eleição e decretar um estado de defesa. Para a acusação, essa foi a prova material, o flagrante da intenção golpista. Mas a minuta era só um papel. Como ligar ela diretamente ao ex-presidente? Bom, aí que a delação do Mauro Cid entra com tudo. Ele disse com todas as letras no depoimento que viu Jair Bolsonaro mexendo no texto, editando pessoalmente a minuta. Esse testemunho foi simplesmente demolidor para a defesa. Claro que toda história tem 2 lados. E para a gente ter uma visão completa do caso, é fundamental entender o que a defesa argumentou. Qual foi a contranarrativa que eles apresentaram no processo? A estratégia da defesa se baseou em 5 pilares. Primeiro, eles negaram qualquer culpa pelos atos do 8 de janeiro. Segundo, alegaram que não tiveram como se defender direito, o famoso cerceamento de defesa. Terceiro, atacaram a validade da delação do Mauro Cid. Quarto, apontaram que eles consideram erros no cálculo das penas. E, por último, um argumento interessante. Disseram que, mesmo que um plano tenha existido, eles desistiram voluntariamente dele. E aqui a gente vê o coração da briga jurídica. É basicamente um isso contra aquilo. Onde a acusação enxergava discursos que eram parte de um plano de golpe, a defesa dizia que era só crítica política protegida pela liberdade de expressão.
Onde a acusação via a minuta como prova de uma intenção real, a defesa dizia que era só um papel sem valor, uma ideia que nunca saiu do rascunho. O veredito saiu, o martelo foi batido, mas isso não quer dizer que o jogo acabou. Pelo contrário, agora começa uma outra fase, talvez tão complexa quanto a primeira, a das apelações. E aqui tem um ponto muito importante que às vezes confunde. Condenação não significa prisão imediata. O caminho jurídico pela frente ainda é longo, cheio de etapas e recursos possíveis. Então, como é essa maratona jurídica? Pensa num labirinto com várias portas. A primeira porta que a defesa tenta abrir são os embargos de declaração. É basicamente dizer para o tribunal, olha, tem algo aqui que ficou obscuro que vocês não explicaram direito. Se essa porta não abre, eles vão para a próxima, os embargos infringentes, que já é um recurso mais forte que discute o mérito da decisão. Só depois que todas essas tentativas acabam, quando não tem mais nenhuma porta para bater, é que a gente diz que a sentença transitou em julgado. Aí sim, é o ponto final. E a gente já teve um gostinho de como vai ser essa briga. Na primeira tentativa da defesa, com esses embargos de declaração, a resposta do relator, o ministro Alexandre de Moraes, foi um não bem sonoro. Ele disse no voto dele que o argumento era inviável. Isso já dá um sinal de que o caminho para reverter essa condenação vai ser bem íngreme. No fim das contas, o que a gente tem aqui é um capítulo sem precedentes na história do Brasil. Um ex-presidente e generais de alta patente sendo condenados por tramarem um golpe. E isso nos deixa com uma pergunta que vai muito além das nossas fronteiras. Que tipo de exemplo de precedente uma decisão como essa cria para as democracias do mundo todo? A resposta para essa pergunta, bom, essa ainda está sendo escrita.